Hoje, os bispos da Amazônia emitiram uma nota intitulada Nota dos Bispos da Amazônia Brasileira sobre a situação dos povos e da floresta em tempos de pandemia do Covid-19. Existe uma comissão episcopal, uma comissão dos bispos da CNBB, especificamente da Amazônia brasileira. Tem 3 bispos que já faziam parte anteriormente, o Dom Cláudio Umes, que é o presidente dessa comissão, Dom Erwin, que é o bispo emérito da Diocese do Xingu, é o secretário, e Dom Roque, que é o arcebispo de Porto Velho. Mais 3 bispos foram incluídos nessa comissão a partir de fevereiro desse ano. Dom Ionilton, da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, eu e Dom Leonardo, que é o arcebispo de Manaus. Nós tínhamos uma reunião marcada em abril em Aparecida durante a Assembleia dos Bispos. Essa reunião não pôde acontecer em Aparecida, ela aconteceu através da internet. E a preocupação básica dessa reunião foi a questão do coronavírus que se arrasta com tanta força aqui na nossa Amazônia e que não tem estrutura de saúde adequada para esse enfrentamento. Mas essa comissão não quis assinar uma carta em nome dos bispos da Amazônia e convidou para que todos os bispos da Amazônia a assinassem. E essa carta hoje então foi emitida em Brasília com a assinatura de 67 bispos da Amazônia. Quando falamos Amazônia, estamos nos referindo aos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. Eu penso que todos os bispos da Amazônia Legal assinaram. Se alguém não assinou, é porque com as dificuldades também de comunicação não conseguiu ser encontrado por telefone. E essa carta, então, começa assim: Nós, bispos da Amazônia, diante do avanço descontrolado da Covid-19 no Brasil, especialmente na Amazônia, manifestamos a nossa imensa preocupação e exigimos maior atenção dos governos federal e estaduais a essa enfermidade que cada vez mais se alastra na região. Não vou ler a carta inteira, vou salientar aqui alguns pontos mais importantes. Os bispos dizem: o índice de letalidade, ou seja, de morte na Amazônia, é um dos maiores do país e a sociedade já assiste ao colapso do sistema de saúde nas principais cidades como Manaus e Belém. As estatísticas veiculadas pelos meios de comunicação não correspondem à realidade. Isso é um fato que todos percebem. A testagem é insuficiente para saber a real expansão do vírus. Muita gente com sintomas dessa doença morre em casa, sem assistência médica e sem acesso a um hospital. E entre os setores populacionais que são mais vulneráveis, os povos indígenas, os quilombolas e comunidades tradicionais. Os dados já são alarmantes aqui na Amazônia. A região possui a menor proporção de hospitais do país, de baixa e alta complexidade. Apenas 10% dos hospitais estão nessa vastíssima região amazônica. As extensas áreas do território amazônico não dispõem de muitos leitos de UTI. Então, aqueles que têm uma situação grave de saúde são condenados à morte. Também as populações urbanas das nossas capitais, especialmente nas periferias, estão expostas e as suas condições de vida ainda são mais degradadas
pela falta de saneamento básico, moradia digna, alimentação e emprego. E na floresta também existe agora uma degradação muito grande, diz assim a carta. A garimpagem, a mineração e o desmatamento para o monocultivo de soja e a criação de gado para exportação vem aumentando assustadoramente nos últimos anos. O desmatamento na floresta amazônica cresceu nos primeiros meses desse ano, até março, 29,9%, ou seja, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Com a Amazônia cada vez mais arrasada, sucessivas pandemias ainda virão, piores do que esta que nós vivemos atualmente. Aqui no Marajó, nós já percebemos algumas doenças que vêm do morcego, a raiva humana, por causa do desmatamento e deslocamento dos morcegos que viviam na floresta para áreas urbanas ou nas vilas ribeirinhas. Continuam os bispos dizendo: preocupa-nos imensamente o aumento da violência no campo, 23% a mais do que em 2018. O caderno de conflitos no campo de 2019, da Comissão Pastoral da Terra, mostra que de todos os assassinatos por problema de terra no Brasil, 84 se deram na Amazônia. E das tentativas de assassinato de todo o Brasil, 73% se deram na Amazônia no ano 2019. As causas do aumento da violência no campo e do desmatamento da floresta amazônica são, sem dúvida, a extinção, sucateamento, desestruturação financeira e a instrumentalização política de órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e os órgãos de fiscalização e de controle agrícola, ambiental e trabalhista. Ainda salientam os bispos que inquieta-nos a militarização do Conselho Nacional da Amazônia Legal, conforme o decreto 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, formado somente pelo governo federal, sem a participação dos estados e dos municípios, e nem da sociedade civil, e a sua transferência do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. E os bispos então dizem: nós, bispos da Amazônia brasileira, que assinamos essa nota, convocamos a Igreja e a sociedade para exigir medidas urgentes do governo federal, do Congresso Nacional, dos governos estaduais e das assembleias legislativas, a fim de, e aí apresentam 13 pontos que eu apenas apresento aqui, alguns deles muito importantes. Trabalhar para salvar vidas humanas, reconstruir comunidades e relações por meio do fortalecimento de políticas públicas, em especial do SUS, Sistema Único de Saúde. Adotar medidas restritivas à entrada de pessoas nos territórios indígenas em função do risco da transmissão do novo coronavírus. Realizar a testagem na população indígena para adotar as necessárias medidas de isolamento e evitar a disseminação do coronavírus. Garantir segurança alimentar às famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhas e às demais populações tradicionais da Amazônia. Fortalecer a fiscalização contra o desmatamento, a mineração e o garimpo, sobretudo em terras indígenas e tradicionais e áreas de proteção ambiental. E por último, os bispos falam que nos últimos meses foram emitidos decretos que prejudicam tremendamente
a vida do povo na Amazônia. Então, por isso, os bispos pedem que seja rejeitada a medida provisória 910 de 2019, que propõe uma nova regularização fundiária no Brasil, pois ela elimina a reforma agrária, a regulamentação de territórios e povos originários e tradicionais, favorece a grilagem das terras, o desmatamento e os empreendimentos predatórios, regulariza ocupações ilegais feitas pelo agronegócio, promove a liquidação de terras públicas da União por preços irrisórios para o capital nacional ou capital estrangeiro. Da mesma forma, rejeitar o PL 191 de 2020, que regula a Constituição Federal, estabelecendo as condições específicas para a realização de pesquisa e lavra dos recursos minerais e hídricos em terras indígenas. E os bispos concluem dizendo: a Igreja na Amazônia, após um rico processo de escuta para a realização do Sínodo para a Amazônia, está atenta a esses cenários e exige, ecoando os gritos dos pobres e da terra, que sejam tomadas medidas urgentes para barrar atividades predatórias e, ao mesmo tempo, investir esforços em alternativas à falida proposta de progresso e desenvolvimento que destroem a Amazônia e atentam contra a vida dos seus povos. Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, nos acompanhe e socorra em nosso desejo de servir aos pobres e na defesa intransigente da justiça e da verdade. A Igreja quer mais cuidado com a vida, de modo especial com a vida fragilizada, e entre esses os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Que Deus, que é o Deus da vida, nos proteja, nos guarde e nos abençoe.